recuperados. Agora 10 horas 38 minutos. Confirme. 10h38. E a situação de atendimento da Santa Casa de Misericórdia está preocupante. Com o aumento do número de casos da Covid, o hospital está lotado e existe escassez de oxigênio para atendimento de novos pacientes, conforme confirmou a diretoria da entidade durante a reunião da administração municipal nesta segunda-feira. Pois é, Nino, estiveram presentes no gabinete do prefeito Michael Queiroz, o diretor-presidente da Santa Casa, o Jair Alves de Souza, também o médico Dr. Pedro Eurico Salgueiro, além da diretora administrativa Euricleia Cândida Marques e o responsável técnico pela UTI, o enfermeiro Antônio Carlos, para relatar a realidade vivida no hospital, que hoje está com 100% de ocupação. Exatamente, é por isso que nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Dr. Pedro Eurico Salgueiro, que vai fazer um balanço juntamente conosco para a atualização dos nossos ouvintes de como realmente está a situação da saúde em Paranaíba frente a essa pandemia provocada pelo novo coronavírus. Doutor Pedro, é uma satisfação recebê-lo aqui. Bom dia, seja bem-vindo. Já pode entrar no mérito da questão. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. A Santa Casa vem realmente se desdobrando para fazer todo o necessário no atendimento aos pacientes que buscam socorro em decorrência do Covid. O que acontece é que havia uma programação, foi feita uma mudança, inclusive com uma nova usina de produção de oxigênio, no ano passado, no ano de 2020, pensando-se num movimento de atendimento de 10 leitos de UTI e alguns leitos de retaguarda, ou melhor, da ala do Covid, a ala respiratória. Mas o que acontece é que esse volume não é mais correspondente à realidade no momento. A UTI está sempre cheia. Há muito tempo que ela sai um, entra um. Não fica com um leito vago. Ou entra de Paranaíba, ou o núcleo que coordena isso, que é em Campo Grande, que é o CORE, vê que eles veem online que tem um leito e já desloca de outra cidade para cá. Então não fica nunca parada. E a ala respiratória, que está prevista para 16 leitos masculinos e 4 infantis, atualmente ela tem os 20 utilizados com adultos. Certo. E ainda tem espalhados pelo hospital em uma outra ala, que são a ala de apartamentos de convênios, que nós transformamos também em ala de apoio Covid. Não estamos fazendo cirurgias eletivas, não estamos alojando pacientes de convênios ali, porque ficou tudo para a ala respiratória. Nessa ala respiratória tem os doentes em tratamento e aqueles que são atendidos pelo plantão, que vão para lá já com uma grande suspeita e já com quadro clínico, aguardar os exames de urgência que são feitos. Então essas duas alas estão cheias, os 20 que temos cadastro no estado para atendimento, e mais do que o hospital colocou à disposição. Com isso, o oxigênio que era voltado para a UTI e para uso pontual fora da UTI, hoje ele está sendo utilizado de maneira muito intensa nessas duas alas adicionais, que é a respiratória cadastrada e a que nós transformamos em ala de apoio. E a virulência do vírus atual, a agressividade dele nesse momento é muito diferente do que foi ano passado. Ano passado a evolução era lenta. Nesse, em 5, 6 até 10 dias, passa-se de extremamente saudável por uma situação caótica, crítica, com risco de vida. Então o consumo de oxigênio, que era de 2 litros por minuto para fazer um apoio a quem precisasse, hoje é o limite máximo que se pode fazer sem ter que levar para a UTI, 15, 20 litros por minuto. Não há oxigênio que
que resiste, que dê para isso. Certo. Falta. No aspecto oxigênio, Pedro, existe tratativas com a empresa que fornece ou com outras empresas que possivelmente possam fornecer a Santa Casa e disponibilidade econômica para isso? Na semana passada, a presidência da Santa Casa adquiriu, nós usávamos por cedência de uma empresa, não há necessidade de citar nome, da empresa 1, os cilindros dela, 25 cilindros, se não me falha a memória. E ela precisou desses cilindros, estavam cedidos, ela ia retirar. Certo. O hospital comprou. Certo. Pagou por esses cilindros para mantê-los aqui. Ela não tem oxigênio para ceder. É uma empresa muito grande, mas para carregar esses cilindros. Com os cilindros sendo então propriedade da Santa Casa, outra empresa do estado de Mato Grosso do Sul se dispôs a fazer a carga. Certo. Por interferência da Secretaria Municipal de Saúde, doutora Mauri e o prefeito, e com a ajuda do secretário de Estado de Saúde. Então, esses cilindros passarão a ser reabastecidos por essa outra empresa. E provavelmente, pelo que foi definido na reunião de ontem, serão necessários mais cilindros, a aquisição de mais cilindros, para que mais oxigênio seja abastecido o hospital. Bom, a Santa Casa então tem 20 cilindros a serem recarregados, é isso? Recarregados. A demanda em termos genéricos aqui hoje? Tirando a usina de oxigênio, a demanda seria aproximadamente, provavelmente, pelo movimento calculado, de 40 a 45 cilindros. Então, praticamente o dobro. Quase o dobro. Esses 20 cilindros, eles seriam suficientes por quanto tempo, Pedro? Eles têm 10 metros cúbicos. Certo. Nesse esquema de oxigenação a 15, 20 litros por minuto, 2 pacientes consomem um cilindro em meio dia. Pedro, a questão da Santa Casa, tá certo, nós temos aí o problema do oxigênio, nós temos aí essa demanda extraordinária provocada pela pandemia da Covid-19. Os outros atendimentos, como ficam? Nós temos, por determinação governamental, as cirurgias eletivas foram suspensas. Certo. Aquelas que podem aguardar. Certo. Não é uma urgência. Tanto no SUS quanto nos convênios, até porque a maioria dos convênios também já bloqueou a liberação de autorização para cirurgia eletiva, para não ocorrer sobrecarga do hospital. Em relação ao resto, o hospital tem um setor pequeno que é destinado à maternidade, a pacientes que necessitem de internação clínica ou cirúrgica, que não seja eletiva, e a ala de enfermaria, que é a ala onde existe a retaguarda, onde existe o núcleo de controle de pacientes do SUS, aquela ala ela está intocável, ela continua funcionando, ela tem 32 leitos. Certo. Então continuamos atendendo o restante, porque o hospital ele tem uma vocação de ser hospital geral, ele não pode parar todo o resto em função da pandemia. Certo. Aí ocorreria um sacrifício muito grande da população que precisa do hospital para outros problemas de saúde. Um outro aspecto que eu gostaria de saber da sua opinião e do seu posicionamento. Nós temos aí o Ministério Público, me parece que conseguiu 10 respiradores para Paranaíba. O prefeito Michael disse e já esteve aí, me parece, em reunião com o governo do estado, porque não basta o equipamento, tem que haver também o profissional para operá-lo e toda a estrutura necessária para que ele seja colocado em funcionamento, o que demandaria aí, segundo o prefeito, por volta de R$500 mil mensais. Como é que você vê essa situação? Você tem alguma informação nesse sentido? Essa UTI que existe atualmente, que são 10 leitos, o Estado repassa à Santa Casa R$450 mil, veio junto com a UTI, para que seja pago os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, atendentes, psicóloga,
fisioterapeuta, e para que compre os medicamentos, compre os insumos de EPI e mantenha, quer dizer, para a manutenção dela. A vinda de outros 10 respiradores implicaria no uso de uma outra ala que o hospital não tem. Para essa finalidade. Quer dizer, o hospital não tem, ele teria que construir, digamos assim. Certo. Lá dentro não tem espaço físico e não tem estrutura para você fazer algo reservado, porque são corredores de enfermarias e apartamentos. Quem conhece o hospital sabe disso. Então teria essa dificuldade, junto com esses respiradores que foram conseguidos pelo Ministério Público, teria também o custeio de manutenção deles. E o hospital enfrenta falta de profissional médico, falta de profissionais de enfermagem, alguns porque adquiriram a doença estão afastados, outros porque entram em um estágio de estafa emocional, e a pessoa é obrigada a parar porque não consegue mais trabalhar e não consegue mais produzir naquele ambiente de morte, digamos assim, de risco de morte. Então, tem poucos técnico de enfermagem, que é aquele que está mais no manuseio do paciente o dia inteiro. Não se acha. Certo. Porque todo mundo faz enfermagem, não faz técnico de enfermagem. Correto. Então ficou assim, não tem médico, não estou dizendo em relação à Santa Casa. Na rede pública também não está tendo médico para posto de saúde. Certo. Doutor, pode concluir, fica bom. Não tem enfermeiros, não tem técnico de enfermagem e há poucos profissionais médicos capacitados para trabalhar em UTI, que é uma capacitação adicional que habitualmente nós não temos. Correto. Doutor, aproveitando, falando aí que há sempre uma busca maior por profissionais, né, de saúde. Vamos falar a respeito de medicação, né? Sabemos que a gente tem muito aqui paranaíbenses internados e também de outras cidades também. Falta medicação? Como é que está essa questão da medicação? Há uma procura no mercado? Há uma falta no mercado? Como é que está? A situação da medicação de uso em UTI, que é basicamente utilizada também no centro cirúrgico em procedimentos anestésicos, essa é crítica. Está faltando mesmo, está faltando curarizantes, que são relaxantes musculares, que permitem o ato de intubação. Está faltando muitos medicamentos que mantenham o paciente dormindo, porque ele intubado, se ele superficializar, como ele não tem consciência direita, ele não passa daquela sedação profunda para lucidez absoluta, ele vai arrancar tubo, ele vai arrancar sonda vesical. É o desespero. É o desespero, ele arranca tudo. Então ele tem que ser mantido profundamente sedado. Também está faltando. E não é só aqui que falta. Todo mundo vê na televisão. No Brasil inteiro não está conseguindo, estão pedindo. Agora foi liberado, inclusive, pelo STF e pelo governo federal, a compra fora do país. Comprar direto, para ver se consegue resolver esse problema. É uma situação que reflete no Brasil todo, né? E a gente pode presenciar aqui no nosso município, infelizmente, né, doutor? Exatamente. Pedro, uma outra questão. Como está a classe da saúde que trata disso diuturnamente? É estafante? Mas deve estar num grau tão elevado que desestrutura até o ser humano. Francisco, hoje no início da noite, teremos uma reunião, nós médicos que atendemos no hospital e aqueles que não atendem no hospital, atendem só em seus consultórios, porque está afetando todo mundo. Todos nós vamos nos reunir para tentar chegar a um ponto que permita continuar o tratamento com uma cabeça, o atendimento com uma cabeça mais tranquila, porque dia a dia você está ficando difícil, os consultórios começa a ocorrer mesmo que a gente não saiba, um contato entre pessoas que não têm nada e pessoas que são portadoras. Certo.
E mesmo para funcionários, quer dizer, está criando um clima de insegurança muito grande que estressa. Nós tivemos vários médicos que tiveram Covid, alguns ficaram muito marcados pela gravidade do que tiveram, que hoje tem receio de continuar trabalhando. A possibilidade da vacinação vir mais rapidamente do que a gente tem conseguido, isso por si só, psicologicamente, já é um grande remédio. Já, é um estímulo muito grande, porque mesmo vacinado, não há a possibilidade, inexiste a possibilidade de nunca mais ter apresentar a doença. Ele não pode adquirir e pode desenvolver, só que nas 2 doses da vacina é como outras vacinas de gripe e outras coisas. Os episódios são de baixa gravidade, sem risco. E por consequência, liberando as casas de saúde e os hospitais. Exatamente. Pedro, você gostaria de fazer mais alguma colocação, Alex? Está satisfeito? Satisfeito. Nós gostaríamos de primeiro agradecer a sua presença, a sua disponibilidade. Eu sei que não está sendo fácil para vocês dispor de alguns momentos que seja, mas foi bastante ilustrativo para os nossos ouvintes, foi alentador aos nossos ouvintes. Como é que você vê a possibilidade da solução desses problemas que nos afetam de imediato? A solução realmente seria a vacinação em massa. Que nós, pelo que a gente tem visto, movimentos de laboratórios que fornecem e tudo mais, não está muito longe. Porque o Brasil deixou só de comprar e laboratórios como Manguinhos e como o Butantan estão fabricando já aqui. Já. Quer dizer, isso vai acelerar muito. Com essa vacinação, volta-se à condição de, digamos assim, de segurança e de conforto. Até lá, o que a gente pede é: não aglomerem. Certo. Se isso não deixem de usar máscara. Isso é determinante. Pedro, o pessoal não tem se atentado muito a essa questão. Lockdown. Campo Grande fechou essa semana, a semana toda, antecipando os feriados. A preocupação dos prefeitos ontem era que os campograndenses viessem nessa folga passar alguns dias com os familiares no interior. Exatamente. Da mesma forma que alguns prefeitos são contra o fechamento do comércio em si, porque na folga os funcionários vão para o deleite, vão para o churrasco, vão para as aglomerações. E ali não há nenhuma medida protetiva, fica todo mundo à mercê. Bem, então, nesse aspecto, cabe tão só e simplesmente a conscientização da nossa gente. Eu penso que sim. Pedro, muito obrigado pela sua participação. Alguma consideração? Fique à vontade. Muito obrigado.